Olá, turma do nono, bom dia. Iniciando aqui, turma. Só um momento. Bom, nós vamos fazer a correção de exercícios da aula passada, né, sobre a área do círculo, de sua planificação, volume do cilindro, cubo de um prisma de base triangular. Esses exercícios aí estão na página 233 do livro de vocês, questão 6, vocês podem estar acompanhando. 1, 2 e 3 da página 243, né? E a questão 12 da página 245, tá bom? Então acompanhe cada questão atentamente para que você não fique com dúvidas, ok? Então vamos iniciar. Lá, primeira questão. Qual é a área do setor circular colorido de amarelo na figura? Então, para você, aqui eu coloquei um vídeo separado daquela explicação que eu fiz na última aula. Eu coloquei um vídeo da professora Giz, né? Não tem a professora Giz? Geralmente eu mando dela, ela é muito boa. Bom, então ela explicava essa parte aqui, sobre a área de um setor circular. Isso. Então, a área do setor circular, pessoal, é isso aqui, ó, que eu quero. É essa região, ou eu calculo a região amarela, que no caso aqui o pedido da questão é exatamente essa região aqui, região amarelo, certo? Então, para isso, eu preciso descobrir que ângulo é esse aqui, ó. Qual é esse ângulo aqui? Eu já sei que esse ângulo aqui é de 60 graus, né? Para esse setorzinho aqui que está de roxo. E qual é esse ângulo aqui? Os meninos aí que estão online poderão estar participando também, gente. Que ângulo é esse? Pessoal, o ângulo completo dá quantos graus? Um ângulo completo? Pronto, 360. Se eu tenho aqui 60, quanto é esse aqui? Isso, muito bem. O raciocínio é esse. Então, você já sabe qual é a fórmula que se calcula a área de um círculo? É π, né? A área, para se calcular a área do círculo, é π vezes o raio ao quadrado. Π vezes o raio ao quadrado, certo? Para calcular a área total do círculo. Quantos centímetros quadrados cabe aqui, por exemplo? Né? Quantos centímetros quadrados cabe aqui, por exemplo? Bom, como eu só quero essa região amarela aqui, eu tenho que fazer uma regra de 3. Então eu vou fazer assim. Π vezes o raio ao quadrado está para 360 graus, ele está para o todo, né? Está para o círculo todo. X, o que é X? X é a área da região amarela aqui, ó. Certo? X parte amarelo. Certo? Então, esse é o que eu quero saber. Quanto será X? X está para um ângulo de quantos graus? X está para um ângulo de 300 graus. Pois eu estou calculando essa região amarela. Então, o ângulo aqui é 300 graus. Certo? Regra de 3, ó. Então, o que é que nós vamos fazer? Multiplicar aqui x vezes 360, que vai dar 360x, igual a π vezes o raio ao quadrado, π vezes o raio ao quadrado multiplicado por 300. 300 graus. Passou a gente. Então, vezes 300. Bom, então nós temos aqui, gente, 360x, que é igual a π vezes o raio ao quadrado. Π, quanto é que nós vamos usar para π? Π, nós vamos usar 3,14, que é o número que a gente mais usa, né? Isso também depende do enunciado. Muitas vezes o enunciado pede para usar apenas 3, ou então 3,1, né? Isso.
Então, 360x é igual a π vezes o raio ao quadrado vezes 300. Então, eu vou isolar x aqui no primeiro membro e vou colocar π vezes o raio ao quadrado. E quanto é o raio? Podemos ver aqui que o raio mede 6 centímetros. Aqui, ó. 6. Então, você já pode trocar esse r ao quadrado por 6 ao quadrado, vezes 300. Tudo isso, pessoal, está sendo dividido por esse aqui, ó, 360. Tá certo? O que é que nós vamos fazer? Vamos fazer essa continha aqui em cima para depois dividir. Mas só lembrando que nós podemos também simplificar, gente, essa continha. Olha, como aqui nos fatores existem número que tem um zero e no divisor também, já posso cortar. Ou seja, eu estou dividindo ambos por 10. Isso é para facilitar nosso cálculo. Vamos resolver essa potência aqui, que é 6 ao quadrado. Então, vou só repetir aqui o π vezes 6 ao quadrado vai dar 36, né? Vezes 30 agora, porque já foi cortado aqui o zero. Tudo isso dividido por 36. Veja uma nova simplificação que nós temos, que é 36 sobre 36. Ó. Então, vou trazer essa continha para cá. X é igual π, vou repetir o π de novo. Esse 36 dividido para 36 é 1. Nem precisa colocar o 1, pois o 1 multiplicado por qualquer número é o próprio número. Então, ficou apenas π vezes 30. E aí, vocês vão multiplicar 30 vezes o valor de π, que é 3,14. Tá certo? Vamos lá, baixa o zero logo. Por isso que eu boto ele aqui do lado, para baixá-lo logo. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. 3 vezes 3, 9. Agora nós temos que observar que entre os fatores que estão multiplicando, existe duas casas após a vírgula, que é no 14. Então nós temos que separar aqui no resultado duas casas para a direita. Portanto, gente, a resposta é essa. A área da região amarela é 94,20 centímetros quadrados. Certo? Pronto, essa é a resposta. A da página 243, pessoal. Questão 1. Identifique os sólidos ao lado. Em seguida, explique como se obtém o volume de cada um deles. Então, pessoal, que sólidos são esses aí? Alguém gostaria de falar? Temos como resposta, olha, um prisma, né? Esse primeiro aqui, ó, ele é um prisma, olha, triangular, ele é um prisma triangular reto porque ele tem ângulos de 90 graus, e um prisma pentagonal reto, que é esse aqui, ó, prisma pentagonal reto, pentagonal porque a base dele é um pentágono, né? E o volume do primeiro é dado pela área do triângulo da base multiplicada pela altura do prisma. Tá certo? Então, o volume é isso. Isso é o volume do primeiro. O volume do primeiro é dado pela área do triângulo da base multiplicada pela altura do prisma. Vamos agora ver como é que calcula o volume do segundo. O volume do segundo, que é esse aqui, ó. Esse aqui, ele é calculado assim, ó. É dado pelo produto da área do pentágono, né, que é a base aí, regular pela altura do prisma. Então, se eu quiser saber o volume vocês sabem que tem a ver com capacidade, né? É saber quantos litros cabe ali de alguma coisa. Certo? Então, o volume é isso. Próxima questão.
A estrutura de um telhado tem a forma da figura ao lado. Vocês podem ver aí. Aí o item A. Essa estrutura tem a forma de que sólido? E aí, pessoal? Essa estrutura tem a forma de que sólido? Qual é a resposta? Ele é um prisma. Prisma. Prisma de base triangular. Ele tem essa base aí, ó. Nessa frente aí. Note que isso aqui, essa sala de aula, é um prisma. Considerando o piso, telhado e as paredes laterais, paredes do fundo e aqui da frente. Tudo isso aqui representa um prisma. Como é que eu sei identificar que é um prisma? Basta vocês pensarem assim, qualquer sólido, qualquer um sólido que tiver pelo menos duas faces opostas idênticas, então ela já é um prisma. Pronto, aquela face não é idêntica a essa? Pronto, então é um prisma. Então, um paralelepípedo também é um prisma. Ele tem aquele nome paralelepípedo, que é aquele bloco retangular, também. Um cubo, aquela caixa, um cubo que tem as dimensões iguais, altura, largura e comprimento, também é um prisma. Só que eles têm nomes especiais. Ele é o cubo porque ele tem as suas três dimensões iguais. Então, tem vários tipos de prismas, certo? Bom, vamos responder aqui ao item A. Essa estrutura tem a forma de um prisma reto triangular. Note aí. Pessoal, vamos responder agora o item B. Qual é o volume ocupado por essa estrutura? O volume. Então, para calcular o volume, gente, existe uma fórmula especial para um prisma de base triangular, que é esse caso aí. Qual é essa fórmula? Vocês vão anotar assim. Volume do prisma. Bote assim um V grande e esse nomezinho pequenininho aqui, viu? Aqui embaixo, ó, na parte inferior. Volume do prisma é dado assim, ó. Do prisma de base triangular, viu? É dado assim. A área do triângulo, como é que se calcula a área do triângulo? É a base vezes a altura sobre 2. Aí depois eu calculo aqui pelo comprimento do prisma, que é 10 nesse caso aí. Comprimento que eu vou chamar de C. Certo? Eu expliquei até isso aqui no conteúdo lá, como era que se calculava o volume de um prisma de base triangular. Então o volume vai ser, vou botar só VP, certo? Volume do prisma vai ser a base do triângulo. Quem é a base do triângulo? 18. 18. Qual é a altura do triângulo? A altura do triângulo, vocês devem pensar assim. Se eu tenho ângulos de 45 graus, o autor já colocou esses ângulos para a gente raciocinar assim, ó. Esses ângulos de 45 é para nós pensarmos assim. Eu coloquei aqui esse quadrado para vocês raciocinarem comigo aqui, ó. Pense aí nesse triângulo e ele está dividindo ângulos de 45 graus, não é? 45 aqui e 45 aqui, ou seja, 90 graus. A gente já sabe que todo cantinho de qualquer quadrado ou retângulo ele dá 90 graus. Então nós sabemos que esse triângulo está dividindo em ângulos de 45 graus. Se ele está dividindo em ângulo de 45 e essa base aqui é 18, o que nos dá a entender de que a altura dele, essa altura aqui, ela cai para quanto? Essa altura aqui. Se eu estou terminando o triângulo bem aqui, bem no centro aqui, ó, no meio do quadrado, e esse tamanho aqui não é 18? Esse tamanho aqui não é 18? Se ele é um quadrado, é 18 em todo lado, né? Então, daqui para cá, ó, daqui para cá é quanto? 9. É esse o entendimento, é metade. 9. Então, é a altura do triângulo, 9. 9 metros. Bom,
Então, dando continuidade, vou até resolver aqui desse lado. Então, o volume vai ser 18, certo? 18 vezes a altura do triângulo, que é 9, sobre 2, vezes o comprimento do, que é 10. Exatamente. Pronto. Vocês vão fazer esse cálculo aqui. Eu vou esperar um momento. Bom, então, dei uma pausazinha só para que vocês dessem a resposta aqui primeiro. E vocês já conseguiram. Então, ó, eu vou fazer logo assim. Vou dividir logo esse 18 para 2, que vai dar um 9. Então, eu não tenho mais divisão, pois eu já dividi. Vou ter 9 vezes 9 vezes 10, tá certo? Eu não já dividi, não foi? Então, o volume vai ser 9 vezes 9, que é 81, vezes 10. Portanto, o volume do prisma vai ser 810 metros cúbicos. Muito bem. Quando for volume, gente, muito bem lembrado aqui pela Kelvin, é dado em cúbicos. Seja ele centímetro, seja ele metro ou quilômetro, vai ser cúbico. Porque é uma figura tridimensional. Né? É como se você tivesse aqui, ó, veja. Eu tenho volume, é dado por L vezes L vezes L. Isso aqui se refere aos lados de um cubo. Cada um desse aqui tem expoente 1. Vou botar aqui, digamos que seja em metro. L metros, né? L metros vezes L metros. Cada um desse aqui tem expoente 1. E por isso que dá cúbico. Ó. Volume vai ser L, né? Tudo isso aqui multiplicado, e eu somo os expoentes. Ó. 1 mais 1 mais 1 aqui, 3. Então vai dar tantos, digamos que seja 1 metro. Eu vou trocar o L aqui por 1. 1 metro aqui, 1 metro aqui, 1 metro aqui. Então eu vou ter 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Então eu vou ter 1 metro cúbico. Só somar os expoentes. Por isso que é dado em cúbico. Tá certo? Continuando, vamos para a próxima. Questão 3. Uma indústria produz organizadores para escritório. Observe o molde de um porta-lápis que o projetista fez. Item A. Que forma terá esse porta-lápis? Quando isso aqui for montado, pessoal, qual é a forma dele? De um cilindro, né? Então, ele tem a forma de um cilindro. Coloque aí. Item B. Determine o volume dessa peça. Aí nós vamos usar π. Olha aí, ó, nessa questão ele manda que use π apenas o 3. Use π igual a 3. Então, vamos determinar o volume do cilindro. Então, o volume do cilindro vai ser assim, gente. Volume do cilindro. Vou botar aqui um V com um Czinho aqui, ó, para saber que é o volume do cilindro. O volume do cilindro é dado pela área, a área da base, né, a área de um círculo. A gente já sabe que a área do círculo é π vezes o raio ao quadrado, multiplicado pela altura do cilindro. Eu vou chamar de H essa altura aqui. Nesse caso aqui é 15. Certo? Bom, então nós temos que para o volume do cilindro, π, já sei que π, vou usar um 3, então vou trocar o π pelo 3. E R, que é o raio, então, vezes o raio. Pessoal, qual é o raio aqui? Vocês conseguem descobrir quanto mede o raio, olhando para a figura? Bom, o raio, você precisa descobrir o raio com esse 30 aqui, pois o 30 é o comprimento dessa circunferência, porque ela está esticada, né? Eu cortei o cilindro e estiquei aqui, ó. Abri o cilindro. Aí eu conheço a altura dele, ó. Aqui é como se fosse uma lata, digamos, uma lata de óleo qualquer. Eu cortei ela no meio e abri ela. Então eu conheço aqui a altura, mas eu não sei quanto é o raio. Então eu preciso só saber por essa fórmula aqui. Eu sei que o comprimento
da circunferência, ela é dada assim, por π vezes, aliás, 2π vezes o raio. Pronto. Sempre que vocês quiserem calcular o comprimento de uma circunferência qualquer, seja de um balde, seja de uma bacia, seja de uma cacimba, é só vocês usarem essa fórmula aqui, ó. 2 vezes π vezes o raio. Então, o comprimento não já é dado, que é 30 aqui, né? O comprimento é dado. Então, eu vou trocar o C por 30. Pois eu preciso descobrir o R, que é o raio. Então, eu tenho 2 vezes π. Quanto é π? É 3, ó. Então, eu vou trocar o π por 3. E o raio é o que eu preciso descobrir. Então, eu tenho 30 igual a 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. Então, 6 vezes R. 6 raios. 6R. Se 6R é igual a 30, quanto é um R? É só isolar o R, né? É só isolar o R de raio e dividir o 30 para 6. Isso. Portanto, o raio mede 5. Eu precisava fazer essa conta para poder vir para cá, ó. Agora eu vou trocar o R aqui ao quadrado por 5 ao quadrado. E a altura é conhecida, que é 15 aqui, ó. Vocês estão vendo? E agora vamos calcular o volume do cilindro. Vamos resolver primeiro a potência. Você jamais pode multiplicar 3 vezes 5 sem antes fazer essa potência. Então, eu vou fazer 3 vezes 5 ao quadrado, 25, aí vezes 15. Pronto, agora você vai calcular esse produto, que vai dar 75, né? 3 vezes 25, né? 25 mais 25 mais 25, vai dar 75 vezes 15. Então, você precisa calcular 75 vezes 15. Quanto é 75 vezes 15? 7 vezes 5, 25. Vai 2. 7 vezes 5, 35. Mais 2, 37. Põe o 37 todo. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 7, 7. E agora vamos somar. Baixa aqui o 5. 7 mais 5, 12. Vai 1. 1 mais 3, 4. 4 mais 7, 11. Então, nós temos aqui 1.125. Ó. 1.125 centímetros cúbicos. Porque trata-se de volume. Se fosse a área, era dada em centímetros quadrados. Mas como é volume cúbico. Então pronto, aí é a resposta. Vamos para a próxima. Pode. Ok. Vamos lá. Questão 12. Observe a seguir a representação de um cilindro reto e da planificação de sua superfície. Use π 3,1. Olha aí, ó. Como nesse caso ele já pede para usar π apenas 3,1. Então, gente, vamos calcular aqui a sua planificação, né? Calcule. Ele pede para calcular o volume, está aqui embaixo. Ó. Calcule o volume desse cilindro. E agora tem o raio e não tem o comprimento. Mas qual é a fórmula de se calcular o volume? Vamos colocar a fórmula. O volume é dado por π vezes o raio ao quadrado. A altura. Vamos olhar se tem tudo isso aí. Então, o volume vai ser π. π ele manda que use 3,1, né? O raio existe?
Existe, que é esse aqui, ó. É esse pedacinho que ele está indicando aqui. 5, então fica 5 ao quadrado vezes a altura, que é 10. Então tem todos os valores, Kelvin. Vamos lá, eu vou dar 2 minutinhos para vocês. Bom, então, pessoal, eu deixei esse tempinho para vocês fecharem aí, né? Então, isso aqui vai dar volume do cilindro. Temos 3,1 vezes 5 ao quadrado. Vamos resolver primeiro a potência, que vai dar 25 aqui, né? 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5. Vou só repetir aqui o 10. Agora vamos multiplicar. Vou fazer logo aqui 25 vezes 10. 575. Muito bem. Eu vou fazer logo 25 vezes 10, que vai dar 250, né? Quando essas multiplicações é por 10, pessoal, é muito fácil. Não precisa nem armar a conta. Vai dar 250, é só colocar o 25 e o 0 à direita. E agora nós vamos armar aqui uma continha de 3,1 vezes 250. Vamos lá, para terminar. 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 5, 5, 1 vezes 2, 2. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. E agora vamos somar aqui as duas parcelas. Baixa o 0, 5 mais 0 é 5. 2 mais 5, 7. E aqui só baixa o 7. Como aqui tem uma casa, aqui nos fatores, após a vírgula, separamos também uma. Para a direita aqui no resultado. Então, o volume do cilindro vai dar 775, no caso, centímetro, né? Está dado em centímetros. Centímetros cúbicos. Muito bem. Bom, então, pessoal, aí é o volume desse cilindro, tá certo? É a última questão, né? Então, muito bem, eu espero ter tirado aí as dúvidas de vocês, tá certo? Então, a gente só fica tudo aqui para a próxima, né? Espero que vocês tenham entendido tudo aí. Tá bom? Oi.